Então, isso às vezes acontece. Mas ninguém engorda para operar, tá, gente? Por favor. Mas era uma das coisas curiosas. Você falou, eu lembro da minha época de formação, inclusive, de que eu ouvi isso de um paciente. Ele falou: olha, eu tô engordando para eu chegar no peso adequado para eu poder operar. Ainda mais era até no Sistema Único de Saúde, era no SUS. Então ele falou: eu tenho que atingir esse peso para eu poder ser operado. Então, o grande problema que eu vejo é assim. Realmente, tem pessoas que está escrito lá na carga genética delas que elas foram feitas para guardar energia. Então, às vezes a pessoa come a mesma coisa que a outra, mas ela engorda. Então, isso gera uma frustração e um cansaço. A pessoa só fica pensando nisso o tempo todo. Ai, mas se eu comer isso. Ai, aí, um final de semana, põe o pé na jaca, engorda 2, 3 quilos. Então, às vezes, esses pacientes limítrofes, porque a gente sabe que eles não têm erros alimentares tão grandes, eles estão cansados, na verdade. Cansados. Sim. Porque ninguém consegue viver eternamente restrito a regime, né? E se você já tem uma propensão, isso se torna meio que a sua vida, né? Então, é esse mais ou menos o perfil que me procura dos pacientes. Ah, já tentei, já fiz dieta da lua, da flor, da sopa, dieta do carboidrato, do sei lá do que, e não dá certo. Eu conversei aqui com a nutricionista dessas dietas. Tem dieta para todo lado aí, né? Imagina o perigo que é. E você falou aí dos tratamentos. A gente tem a cirurgia bariátrica, mas né, até como leigo nessa área, a gente está ouvindo muito falar do Ozempic, do Mounjaro, uma coisa que já tem um pouquinho mais de tempo atrás, o balão gástrico, né, como soluções para essa perda de peso. Como é que elas se encaixam hoje junto, inclusive na área da cirurgia bariátrica? Tá. Então, eu vou falar mais ou menos como eu falo para meus pacientes, tá? Ótimo. Existe uma escadinha. Então, antigamente, os inibidores do apetite, sertralina, fluoxetina, bupropiona, o Contrave, eles perdiam de 2 a 5% do peso corporal. Depois da sibutramina, ela chegou a perder 7% do peso corporal. E aí ficava nessa, né? Não dava muito certo. Quando vieram os análogos do GLP, que só foram descobertos por causa da cirurgia bariátrica, mudou um pouco realmente. Realmente são medicações efetivas, são medicações que funcionam, mas elas têm algumas porcentagens. Então vamos lá, vamos começar do Ozempic. Mais ou menos, falando uma média, tá? De 12 a 14% do peso corporal. Certo. Subindo uma escadinha, o Mounjaro, de 15 a 17% do peso corporal. Tem alguns outros medicamentos que estão dizendo que chegam até 18, 20% do peso corporal. O que a gente não pode esquecer é que essas medicações são boas? São. O que a gente precisa saber é em quanto tempo o paciente consegue chegar a 18%, a 15%. Porque assim, não adianta a gente não olhar para o valor físico, né? São medicações caras. Então, quanto tempo ele chega esse estudo de quanto tempo? Mas realmente existem medicações boas que eu acho que são complementares. Por exemplo, eu já usei Ozempic em pacientes de 250, 260 quilos, porque ele não conseguia sozinho. Sim. Então, eu tive que fazer um tratamento ali, mais ou menos umas 3 canetas, para ele perder aí uns 20 quilos, 25 quilos, para eu conseguir operá-lo. Porque o risco de você operar um paciente de 250, 270, 300 quilos é muito alto. O balão. Hoje em dia a gente tem balões deglutíveis, que são cápsulas. Eles vêm dos Estados Unidos. São cápsulas, você deglute. E aí a gente faz um exame de imagem, né? Um raio-x na hora ali, contrastado. E aí insufla esse balão. Certo. O engraçado, isso é uma coisa engraçada. A gente insufla o balão aqui com azul de metileno. Nos Estados Unidos não pode usar azul de metileno.
Aí um dia que a moça me falou isso, eu falei assim, gente, eu não sou ninguém sem o azul de metileno. É uma coisa muito comum no centro Muito cirúrgico do comum, né? cirurgião. Então, e aí esse balão, ele fica durante 3 meses, porque a gente sabe que o balão mesmo, ele perde peso aí, mais ou menos de 15 a 17%, nos primeiros 3 a 4 meses. Quem mantém o balão 6 meses, 1 ano, quer evitar o reganho, tá? Ok. Então, o balão, ele chega em torno de 15 a 18% do peso corporal. O balão deglutível, ele fica aproximadamente 3 a 4 meses. Os que são colocados por endoscopia, eles podem chegar a 6 meses ou a 1 ano e você pode ajustar o balão. Geralmente, o balão deixa os pacientes bem sintomáticos, diferente da medicação. A O que medicação o deixa. paciente sente? Porque eu lembro que até um familiar meu usou o balão por um período e teve bastante efeito colateral, muito desconforto. Refluxo, ele fica rotando o tempo inteiro. O balão, às vezes, ele pode mexer dentro do estômago. Eu já tive paciente que teve vômito assim, incoercível, que teve sangramento pelo De tanto balão, que a gente vomitar. tem que tirar. Mas geralmente eles são bem tolerados, né? Às vezes tem pacientes que chegam no consultório e falam assim: eu não quero cirurgia bariátrica, eu tenho medo, olha, já vou te avisando, eu não quero cirurgia bariátrica, quero pôr o balão. Eu falo, tá bom. Mas aí eu explico tudo isso que eu tô explicando. Ótimo. Porque assim, não adianta eu fazer o que o paciente quer e daqui a 6 meses ele vir e brigar comigo. Fala, pô, mas eu falei, eu te avisei, mas não é esse não é o foco, né? A gente tem que Sim. tratar o foco do problema. E o azul de metileno, você falou algo que eu já imagino para que sirva. Qual o foco de ter esse líquido dentro do balão? Azul de metileno, meu amigo, amigo. Se roubar alguma carga de azul de metileno, sou eu mesma que tô roubando, porque eu amo azul de metileno. Excelente. Porque assim, tanto na cirurgia bariátrica, como a cirurgia é feita minimamente invasiva, né? Então você faz pelo vídeo e tal, você não tá segurando nas coisas. Então, eu, particularmente, eu coloco o azul de metileno e vejo o trânsito inteiro. Eu espero. O anestesista fica meio bravo, mas eu espero o trânsito descer em todas as alças, em toda a costurinha. Porque minimamente, se tiver alguma coisa, ele vaza. Agora, no balão, é o seguinte: a gente coloca no balão exatamente para que, se ele estourar, o paciente faz xixi verde, porque o azul de Absorve. metileno absorve no rim, faz xixi verde, e aí o paciente tem que ir lá e tem que Essa tirar. segurança, então. Porque o que acontece? O plástico do balão, ele pode descer. É raro, Sim. mas ele pode. Aquele negócio, estourou meu balão. Deixa aí, não vai dar nada. Não, tem que sair correndo para fazer endoscopia para tirar, porque senão ele pode descer pelo trato digestivo e aí chegar a obstruir, ter que operar, enfim. Então é um ponto de segurança a mais, então, o azul de metileno. Os Estados Unidos tem que aperfeiçoar, então, a técnica. Estão muito longe, muito longe. Mas é sempre uma solução, a gente procura o melhor. Agora, em relação voltando ao Mounjaro e Ozempic também, a gente tem ouvido muito na mídia, às vezes, de efeitos colaterais, né? Até pancreatite, coisas graves e tudo mais. Isso também te chama atenção a pontuar isso para o paciente? Olha, eu vou te falar uma coisa, o que me chama mais atenção, tanto no Ozempic quanto no Mounjaro, é uma coisa que se chama gastroparesia. Eu vou explicar. Ótimo. A gastroparesia é aquela sensação que você tá cheio, que o estômago tá dilatado. E é isso que ele faz mesmo. Ele faz uma gastroparesia para que você não sinta fome. Só que seu estômago cabe 3, 4 litros. Então é uma bela de uma gastroparesia. Quando você opera, seu estômago tem 70 ml. Então a gente também tem a gastroparesia, porque os hormônios são iguais. Porém, você não sente tanto. Então eu acho que assim, pacientes que têm doença do refluxo, hérnia de hiato, sofrem um pouquinho com a gastroparesia do Mounjaro, do Ozempic. Se bem que dá pra gente fracionar a dose, fazer esquema diário, subdose, né? O tratamento eu acho que dá pra gente ir mexendo.
Mas tem pacientes que realmente ficam extremamente sintomáticos. Outra coisa interessante também, porque a pessoa toma essas medicações e ela já vai naquela, alguns, né, até de forma quase que recreativa, vamos colocar assim, para perder pouquinho, tudo, e ela já vai naquela gana, eu tenho que comer pouco. E outra coisa que eu imagino que seja um problema desses remédios, aí você pode me falar no seu dia a dia, é a pessoa começar a se alimentar muito mal. E aí ficar com déficit nutricional, inclusive. É, aí que tá, né? Quando a gente fala da bariátrica, todo mundo fala assim, nossa, tem que comer proteína, porque, nossa, déficit nutricional. Só que ninguém tá falando do Ozempic, que também perde a mesma coisa. E quando sei lá, eu tenho 15 quilos para perder. Eu tomei 2 canetas de Ozempic, tô comendo nada. Nossa, perdi meus 15 quilos. Eu corto o dedinho se 5 quilos não for de músculo. Você tem muita perda proteica, então. Muita perda de massa magra. Tem, porque o músculo, o seu organismo, ele entende que você caiu no deserto do Saara e tá vagando. E ele tem que gastar de alguma forma. Então, querendo ou não, músculo tem muita energia. Então, ele vai perder músculo. E o tijolinho da casa, eu sempre falo para meus pacientes, tijolinho da casa é o músculo, né? Que nos Estados Unidos é o Ozempic Face. Aqueles pacientes. Derrete o rosto, né? Derrete. Mas derrete. Aí depois fala que a cirurgia bariátrica foi com cardio doente. Mas, gente, é o emagrecimento, na verdade. A gente tem que ter o emagrecimento, mas a gente tem que ter um plano nutricional, né? Não adianta nada. Eu vou comer pouco, mas se eu comer mal, eu prefiro uma pessoa acima do peso, com músculo, do que um magro sarcopênico, sem músculo.